Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aula 7, segunda parte. A gente vai continuar vendo derivados de ácidos carboxílicos, agora a função ésteres orgânicos. Então veja comigo o grupo funcional desses caras. Como que você vai memorizar isso, gente? Guarda assim, ó, C-O-O-C. Repita lá, C-O-O-C. O que eu quero que vocês percebam, né? Que no lugar daquela hidroxila, né, que tornava o cara um ácido carboxílico, tá bom? Era aquele C-O-O-H, né? A gente vai substituir aquilo por um grupo OR, ok? Ou seja, oxigênio com um radical carbônico. Aqui pode ser radical alquila ou radical arila, tudo bem? Então lembra, C-O-O-C mata para você os ésteres. Coloquei aqui algumas opções, ó, C-O-O-C, C-O-O-C e aqui também C-O-O-C. Perfeito? Então aqui você reconhece os ésteres. Muito cuidado, gente, que às vezes os caras podem colocar esse oxigênio aqui virado para esse lado. Então ficaria C-O-O-O e daí se tiver mais um carbono na sequência, trata-se de um éster. Muito cuidado de novo, né? Na hora de visualizar numa molécula mais complexa. Porque às vezes os caras vão colocar o grupo funcional meio deitado, sabe? Então fiquem atentos a isso. Meus queridos, e qual é o principal meio de obtenção dos ésteres? É através da reação de esterificação de Fischer. Acompanha aqui comigo. Então essa reação se dá assim, ó. Ácido carboxílico que reage com álcool, formando éster mais água. Perceba que essa reação constitui um equilíbrio químico, né? A gente tem duas setinhas indo e voltando. Lembra que indo do lado esquerdo para o lado direito, que é o sentido que a gente faz a leitura, né? A gente tem o sentido direto da reação, que é a esterificação, e o contrário aqui seria o sentido inverso, que a gente chama de hidrólise. Vamos ver então como é que funciona isso. Coloquei um exemplo aqui embaixo, acompanha lá comigo com muita calma. Então eu tenho meu ácido carboxílico, que é o ácido metanóico, que é o C-O-O-H. Eu vou reagir esse cara com o nosso álcool metanol, que tem um único carbono. Então aqui o desenho já sugere para vocês, através das cores, né, onde que vai sair a molécula de água aqui no final, né? Então, ó, a gente vai substituir esse grupo OH por um grupo aqui, ó, metoxi, que é esse grupinho em azul, tá bom? Que é um metil com oxigênio, ou seja, metoxi. Então, substituindo esse cara, então lembra, por favor, ó, quem que vai ser trocado aqui? O grupo OH, tá bom? Que às vezes surge uma dúvida assim, professor, por que não sai esse grupo OH aqui, ó, do álcool? Porque lembra, uma reação de substituição. O oxigênio que está aqui, na verdade, vai atacar esse carbono aqui, tirando o grupo H desse pedacinho. A gente vai ver mais para frente esses mecanismos e tal, né? Perfeito, gente. Olha o que vai acontecer. Se eu tirar a água, H2O desses carinhas, vai faltar uma ligação para esse oxigênio, vai faltar uma ligação para esse carbono. Adivinha o que eles vão fazer? Vão se juntar. Então veja como é que vai ser formado o nosso éster aqui, né? Ó. C-O-O, no lugar do grupo H vai entrar o quê? OC. Então, C-O-O-C. Juntamos os carinhas e formamos o nosso éster. Professor, o que é esse carinha aqui? Para onde foram esses caras aqui? Eles são a água, né? Vou colocar aqui no final. H2O. Tá bom? Tá, professor. E agora, o que eu faço para dar nome do meu éster? Lembra, a terminação dos ésteres é assim, ó. Oato de ila. Tá, professor, mas de onde vem esse oato de ila? Não estou entendendo. Então avalia aqui comigo. Ó. Eu tenho o ácido metanóico. Gente, se eu tirar esse hidrogênio do ácido metanóico, eu vou ter o ânion do meu ácido, que seria o ânion metanoato. Porque lembra, né? O ico vira ato. Teimoso, mosquito, te mato, te pico. Beleza? Então quem é ico vai virar ato. Se eu tirar então esse carinha aqui, ó, até o oxigênio, eu tenho o meu metanoato. Perceba que ele aparece aqui, né? Ó. Isso aqui seria equivalente, vamos dizer assim, ao ânion de um ácido, metanoato. Tá, professor, o que vem depois aqui nesse oxigênio que tem simples ligação com o carbono? A gente tem um radical metil, então por isso que fica metanoato de metilo. Entendeu a lógica? Tá, eu coloquei aqui para vocês também, ó, aquela questão dos sentidos, né? Sentido direto, da esquerda para a direita. Esterificação de Fischer. Sentido inverso. Entenda aqui comigo, ó, é a reação do éster com a água. Então a gente chama uma reação com água de hidrólise, gente. Tá bom? Hidrólise. Cuidado, tanto a esterificação quanto a hidrólise, nesse caso aqui, são catalisadas por meio ácido, que é representado por H+, ou H3 ou mais. Os dois sentidos são catalisados por meio ácido. Feito? Mais uma observação importante que eu gosto de falar aqui nesse caso.
eu preciso que você lembre que o éster formado ele vai ter todos os carbonos originais dos compostos aqui. Pode ver, ó, aqui tinha um carbono no nosso ácido e tem um carbono no nosso álcool. Quantos carbonos tem no nosso éster? 2 carbonos. Bom, porque a água, que é o subproduto aqui, não tem carbono nenhum. Essa informação é importante, por exemplo, para resolver uma questão que já caiu na nossa Federal do Paraná. Lembrar que no éster o total de carbonos é igual ao número de carbonos que a gente tinha originalmente nos reagentes. Fechou, meus caros? Galera, agora vamos focar um pouquinho mais na nomenclatura dos ésteres, seja da maneira sistemática ou da maneira usual. Então vem lá comigo, ó. Como é que você vai pensar para dar o nome de éster? Você tem que pensar assim. Eu vou ensinar então ali 2 modelinhos, daí depois a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá? Aqui nós temos COOC. Então trata-se de um éster propriamente dito. Perfeito. Essa porção COO que está aqui nos lembra um ácido. Na verdade, lembra que a origem dos ésteres é ácido carboxílico e álcool. Perfeito. Se isso aqui me lembra um ácido, qual que é o ácido que tinha um carbono? É o ácido metanóico ou ácido fórmico, que é o nome usual para ele, porque lembra que ele é o veneninho de formigas, né? Por isso a origem desse nome. Se ele é o ácido metanóico, então este ânion que está presente aqui, ó, ok? Seria o ânion metanoato. Eu pego o nome do ácido, que é metanóico, termina com ico, e eu troco por ato. Por conta daquela velha frase que vocês conhecem, né? Do teimoso mosquito, te mato, te pico, ok? Então, metanoato vem do ácido metanóico, e aqui o nome do radical. Como aqui eu tenho um CH3, então vai ser metil. Então fica metanoato de metilo. Tá bom? Então te ensinei ali qual que é a origem de tudo, né? Dos termos. Só lembra, por favor, o ácido metanóico, que é esse carinha aqui, né? Com OH aqui nessa porção, ele também pode ser chamado de ácido fórmico. Então olha como é que ficaria o nome usual desse cara, né? Formiato no lugar de metanoato de metila. Então a terminação aqui não mudou nada, né? Que aqui é o grupo metil. Agora, esse forme aqui, ele é sempre utilizado, né? Ele pode ser utilizado quando você tem um carboninho na tua molécula e quando ele for um derivado de ácido, né? Porque lembra, o ácido metanóico pode ser chamado de ácido fórmico. Então o metanoato pode ser chamado de formiato. Perfeito? Continua aqui. Da mesma maneira, mesma análise. Ó, esta porção me lembra um ácido com um único carbono, ou seja, era o ácido metanóico fórmico. Então o nome desse cara aqui vai ter que começar com metanoato, tá bom? Qual que é o radical que está preso aqui? 2 carbonos, então é o radical etil. Logo o nome sistemático para ele é metanoato de etila. Tranquilaço. Como eu tenho o metanoato aqui, ele pode ser substituído por formiato na nomenclatura usual. Então formiato de etila. Perfeito, meus caras? Continua ali comigo então. Agora mais alguns exemplos para vocês de nomenclatura, então vai lá comigo um pouquinho mais rápido agora, né? Ó, lembra, essa porção aqui vem do meu ácido. Com 2 carbonos era o ácido etanóico ou acético. Então o nome desse éster aqui vai ser, trocando ico por ato, etanoato de, o nome do radical que está aqui, etanoato de metila. Perfeito? Se ele era ácido acético, né? Então a nomenclatura usual pode ser também, ó, acetato no lugar de etanoato de metila. Maravilha? Aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, COO, né, que te lembra o ácido, né? Então era um ácido original aqui que tinha 3 carboninhos, é o ácido propanóico. Trocando ico por ato, fica propanoato, deu o nome desse radical que está aqui, que é um etil. Então, propanoato de etila. Nome usual, cuidado, né? Se ele vem do ácido propanóico, o nome usual do ácido propanóico é propiônico. Então, o nome usual vai ficar propionato de etila. Sussa, vem aqui comigo. 1, 2, 3, 4 carbonos. COO, ó, isso aqui te lembra um ácido com 4 carboninhos, que era o ácido butírico. Tá bom? Ácido carboxílico é chamado de ácido butírico, ou ácido butanóico, né, que é o nome sistemático. Se ele é o butanóico, como é que fica o nome sistemático? Butanoato de etila. Nome usual, lembra butírico, né? Então fica butirato de etila. Perfeito? O último aqui, ó, nós temos o anel benzênico, um carboninho, COO. Perfeito. Isso aqui nos lembra um ácido carboxílico, que é o ácido benzoico. Trocando ico por ato, fica benzoato de, o nome do radical que está aqui, que é etil. Então, benzoato de
etila. Não esquece, por favor, gente, que às vezes ele pode colocar o grupo funcional virado para esse lado. Aí você tem que fazer a mesma interpretação, né? Só viradinho ao contrário. Muito cuidado para não confundir esses casos, tá? Galera, agora eu vou mostrar aqui para vocês as lactonas, que nada mais são do que ésteres cíclicos. Então perceba aqui comigo, né? Já vou colocar duas aqui para vocês saberem. Ó. C-O-O-C. C-O-O-C. Opa, temos o grupo funcional dos ésteres. Maravilha? Nós temos aqui a gama-butirolactona e a delta-valerolactona. Professor, por que você está trazendo isso? Só para você lembrar que existe essa opção de ter um éster cíclico e porque isso aqui já caiu na prova da Federal. Professor, preciso saber os nomes delas? Não, gente, é só reconhecer mesmo o grupo funcional, tudo bem? Lembrar que ela pertence a essas classes aqui das lactonas. Vem aqui comigo então, ó. Importância dos ésteres. Galera, os ésteres, o uso principal deles é como flavorizante. O que é flavor do inglês? São substâncias que imitam o sabor e o cheiro de outros compostos. Então, olha que interessante, né? Ó, isso aqui é utilizado na indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética e de perfumes. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, o éster etanoato de octila, ele imita o cheiro e o sabor de uma laranja. Butanoato de etila, abacaxi. Etanoato de etila, olha lá, o cheiro das maçãs. E etanoato de isopentila, o cheiro das bananas. Então, assim, gente, é claro que o cheiro de uma laranja, o cheiro de um abacaxi, de maçã e de banana são uma combinação de compostos químicos. Mas quando você prepara esses ésteres aqui, ó, você consegue ter eles imitando o cheiro daquelas frutas ali. Beleza? Ainda sobre a importância dos ésteres, acompanha aqui comigo, gente. Ésteres formados por ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa, e o álcool glicerol ou glicerina, né, são conhecidos como triacilgliceróis. Então esses caras aqui são triésteres, tá bom? E eles pertencem à classe dos lipídios. Então veja aqui comigo as divisões, ó. A gente pode ter os triacilgliceróis chamados de óleos, que tem esse nome por conta do estado físico, né? Eles são líquidos e tem a origem vegetal. Então veja aqui, ó, óleo da azeitona, óleo do milho, da soja, do amendoim e da mamona. A gente tem também as gorduras, que são sólidas, cuja origem é animal, tecido subcutâneo de animais. Tá. Aqui eu coloquei para vocês a reação, veja comigo com os olhos bem tranquilos, não se assuste, tá, por favor, que é assim, ó, eu tenho um álcool, que tá aqui, ó, OH em carbono saturado, ele é um triol, na verdade, né, tem 3 grupos OH, eu tô reagindo isso com ácido carboxílico, são 3 moléculas, ó, do ácido carboxílico, C dupla O, OH. Esse R aqui, a gente vai discutir um pouco sobre ele, tá bom? Lembra que para ser um ácido carboxílico, esse R aqui tem que ser grandão, bastante carboninho. E esse álcool reagindo com ácido vai gerar o quê? Éster mais água. Como eu tenho 3 moléculas de ácido aqui, né, gente? 3 grupos OH, eu posso formar um triéster. Enxergue lá, ó. C dupla O, O, C. C dupla O, OC e C dupla O, OC. Então esse triéster que está aqui é o tal triacilglicerol. Tá bom? É um éster formado de um ácido graxo, um ácido carboxílico de cadeia longa, não esquece que esse R é longo, com o nosso álcool glicerol, perfeito? E a gente vai gerar aqui 3 moléculas de água. Galera, olha que interessante, né? Como que a gente vai diferenciar se o cara é um óleo ou uma gordura? Isso tem tudo a ver com o tipo de ácido graxo que está envolvido ali na formação do teu triacilglicerol, ok? Se o seu ácido graxo for saturado, olha como que é a cadeia carbônica saturada, né, para ele, ó. Ela é totalmente retinha, tá vendo? Ó, aqui do ladinho nessa imagem fica melhor, perfeito? Se essa cadeia carbônica é toda retinha, quando a gente aproximar essas moléculas dos ácidos graxos lá no nosso triéster, né? Você vai perceber um empacotamento entre as cadeias muito eficiente, uma auto-organização. E lembra, a auto-organização remete a qual estado físico? Estado físico sólido. Por isso que eu falei para vocês ali, né, que as gorduras são sólidas, porque lá dentro predomina a presença de ácidos graxos saturados, dando origem àquele triéster que a gente falou lá, ok? Por outro lado, a gente tem os óleos. Qual que é o estado físico dos óleos? É líquido. Por que isso, professor? Porque, ó,
Lá nos óleos vegetais, né, gente, nós temos uma grande presença de insaturações por dupla ligação. E olha o que isso acarreta na molécula, né? Quando a gente tem insaturação por dupla aqui, ó, na cadeia carbônica, a gente gera uma dobra na cadeia. Agora imagina um monte de cadeias dobradas assim, tentando se encaixar umas nas outras. Cara, o encaixe não é tão adequado, ou seja, o empacotamento é ineficiente. Então essas moléculas elas já ficam um pouquinho mais afastadas do que o normal. E isso remete a qual estado físico pra gente? Líquido. Então guarde para mim, por favor. O que predomina aqui no caso dos óleos, que são líquidos, são a presença de insaturações, que dobram as cadeias e tornam o empacotamento ineficiente. Por outro lado, nas gorduras, que são de origem animal, o que nós temos lá predominando são a presença de ácidos graxos saturados, cadeias totalmente retinhas aqui, ó. Um empacotamento muito eficiente. Perfeito? Meus queridos, sobre as propriedades dos ésteres, ó. Os ésteres de ácidos carboxílicos, ou seja, ésteres orgânicos, né, são compostos polares, porque lembra, né, a gente tem aquele grupamento C-O-OC, né, que confere polaridade. Só que, gente, ó, eles não realizam ligações de hidrogênio entre suas moléculas, porque lembra, a ligação de hidrogênio só vai ocorrer entre as moléculas ali de um certo composto se tiver hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. A gente não tem nesse caso. Ó, portanto, os ésteres apresentam temperaturas de ebulição semelhantes à dos aldeídos e cetonas e menores que a dos álcools e ácidos carboxílicos de massa molecular próxima. Aqui tem um problema nessa discussão porque vocês não viram ainda aldeídos e cetonas, né? Então vocês vão ver ainda essa função. Mas o que acontece? Ó, entre as moléculas de um aldeído e entre as moléculas de cetonas, a gente não tem a formação de ligações de hidrogênio. Já entre as moléculas de álcoois e ácidos carboxílicos, a gente tem a opção de ligação de hidrogênio, tudo bem? Por isso que eles são semelhantes a dos aldeídos, mas menores do que esses carinhas aqui. Feito? Galera, agora muito cuidado com os ésteres de ácidos inorgânicos, tá bom? Isso também aparece na tua apostila, né? E é quase um rodapé de livro, tá, gente? Olha como que é essa reação, muito parecido com o anterior, né? Agora eu tenho um ácido inorgânico, não é mais um ácido carboxílico, reagindo com álcool, formando éster mais água. Este éster formado, ele tem uma aparência muito estranha, porque lembra, ele é um éster de ácido inorgânico. Vamos ver se vocês visualizam aqui comigo, então. Ó, eu escolhi aqui como álcool o nosso glicerol ou glicerina, tá aqui. Ele é um triol, não vai esquecer, né? 3 grupos OH presos nos carboninhos aqui. E eu vou reagir a glicerina, que é um triol, com 3 moléculas de um ácido inorgânico, ok? Que é um ácido de arrênios, né? O ácido nítrico. Ó, pode ver aqui, nós temos o HNO3, na verdade. Perfeito? Então, 3 moléculas do ácido nítrico. Eu falei para vocês que o que acontece nessa ocasião, né? O grupo OH do teu ácido vai ser substituído por um grupo que vem aqui do álcool, perfeito? E daí a gente vai tirar a água dessa maneira, né? O OH do nosso ácido e o hidrogênio do álcool, perfeito? Quantas moléculas de água eu vou tirar aqui, ó? 3H2O, então eu coloquei lá no final. O que sobrou vai se juntar. Então veja aqui comigo, ó, vai faltar uma ligação para o nitrogênio, vai faltar uma ligação para o oxigênio. Vou juntar esses carinhas aqui. Vou juntar o Na2 aqui e vou juntar o Na2 aqui. Assim eu formei um éster. Acredite se quiser, gente, isso aqui também é um éster, mas é um éster formado por um ácido inorgânico. Então não tente reconhecer aqui aquele grupo funcional dos ésteres que eu apresentei para vocês, do C-OOC. Você não vai encontrar aqui, tá bom? Porque a origem desse éster é inorgânica, tá bom? Ácido inorgânico. Beleza? Olha o nome desse composto, gente. Trinitrato de glicerina. Ok? Glicerila, ou simplesmente trinitroglicerina, que é utilizado em explosivos, né? Perfeito? Então esse cara aqui ele pertence à classe dos ésteres inorgânicos, não vai esquecer. Meus caros, agora vamos ver as funções nitrogenadas, aqui no caso as amidas. Como que é o grupo funcional delas? Então veja aqui comigo, ó. C-O-N, tá bom? Guarda assim, C-O, nitrogênio, né? Ó, são compostos derivados da amônia obtidos pela substituição de um ou mais hidrogênios por grupos acila. Vamos ver o que é isso na prática, né? Então aqui exemplos de amidas, ó. Vou colocar todas elas para vocês visualizarem. C-O-N, amida, C-O-N, amida, C-O-N, amida, C-O-N, temos outra amida aqui. Perfeito? Então perceba, né? Ó, nesse caso aqui, acho que está mais nítido para vocês. Originalmente eu tinha o NH3, que é a amônia, que é um composto inorgânico. Se eu começar a substituir aquilo lá por grupos acila, que a gente vai chamar essa porção aqui, né? Ó, tudo bem?
nós teremos uma amida, que é uma função orgânica. Daí a gente colocou carboninhos e colocou o dupla O que está aqui, né? Tudo bem? Tá, vai lá comigo ainda. Classificação. Quanto ao número de grupos acila, gente, reconheça aqui comigo. Uma amida vai ser primária quando tiver somente um grupo acila. Olha o que você vai fazer. Então eu vou destacar aqui, ó, vou separar o nitrogênio e vou reconhecer quantos grupos C-O, alguma coisa, eu vou ter aqui do ladinho. Então isso que está aqui, ó, que eu coloquei genericamente, né, é o tal do grupo acila. Se você tiver alguma dúvida, volta lá na aula de cloretos de ácidos, né, que eu ensinei para vocês quem são os radicais acila, tá bom? São esses caras que eu estou mencionando aqui. Então aqui eu só tenho um grupo acila, C-O, algum radical carbônico ali. Perfeito, é uma amida primária, né? Ó, essa daqui é uma amida primária do tipo N-monossubstituída. Aí você fala, professor, o que é esse N-monossubstituída? Um dos ligantes aqui do nitrogênio não é mais hidrogênio, perceba, ele é um radical carbônico, ou seja, no nitrogênio, um dos hidrogênios originais lá da nossa amônia foi substituído por um radical carbônico, tá bom? Então, uma amida primária tem um grupo acila, mas no nitrogênio tem uma substituição por grupo, aqui no caso alquila, ou poderia ser arila também. Aqui no caso eu tenho uma amida primária ainda, porque ela só tem um grupo acila, ó, que está aqui, eu vou destacar para vocês, mas cuidado, quantos radicais carbônicos eu tenho? 2, então ela é uma amida primária do tipo N,N dissubstituída. Tenho duas substituições que estão presas no nitrogênio, então por isso que eu coloquei N,N. Aí você fala assim, professor, mas por que dificultar colocar mais essa classificação embaixo? Porque, gente, isso aqui vai aparecer no nome desta amida. A gente vai ter que dizer que aqui tem, ó, grupos substituídos no nitrogênio, tá bom? Dessa maneira que aparece no nome. Então você já vai entender por quê. Nas amidas secundárias são aquelas que têm dois grupos acila. Então reconheça aqui comigo, ó. Diretamente ligado ao nitrogênio, eu tenho esse C-O, algum radical orgânico, e aqui eu tenho C-O, algum radical orgânico. Perfeito. Então isso aqui é uma amida secundária. E uma amida terciária é quando tem três grupos acila. Então, ó, C-O alguma coisa, C-O alguma coisa, C-O alguma coisa. Então tá lá, três grupos acila. Feito? Vem comigo agora na nomenclatura, gente. Ó, então aqui nós temos uma amida, né? C-N. Professor, como é que eu vou dar o nome desta amida? Bom, quantos carbonos ela tem? 2. Então você vai usar o prefixo et. Que tipo de ligação tem entre os átomos de carbono? An. Na verdade, e trata-se de uma amida, porque eu reconheci o grupo funcional. Logo, o nome desse cara aqui vai ser etanamida, segundo o nome sistemático, né? Professor, como que fica o nome usual? Lembra, né? Esse cara aqui nos remete ao ácido que tem dois carboninhos, o ácido carboxílico, que é o ácido etanoico. O nome vulgar do ácido etanoico é ácido acético, ou seja, quando eu tiver esse et aqui, eu posso colocar acete no lugar no nome usual. Então, ela pode ser chamada também de acetamida. Beleza? Aqui no caso, ó, eu tenho um anel benzene com carboninho C-O-N. Perfeito, eu tenho uma amida aqui nessa porção, né? Isso aqui nos lembra um ácido carboxílico também, que é o ácido benzoico. Se aqui tivesse um grupo OH, seria o ácido benzoico, tá bom? Portanto, o nome desta amida vai ficar assim, ó, benzamida, diretão. Perfeito? Continua lá. Agora, muito cuidado, gente. Olha aquele detalhe que eu falei para vocês das amidas primárias, que são N-monossubstituídas ou N,N dissubstituídas. Olha onde isso vai aparecer. Aqui. Então, eu vou destacar aqui, ó, que na porção que vem desse ladinho, C-O, eu tenho outro carboninho aqui do lado, né? Então, isso aqui seria aquele radical acila que a gente estava mencionando. Perfeito. Olha como é que vai ficar o nome desse cara. E ali eu tenho um radical metil, né? Então a gente vai dizer assim, gente, no nitrogênio nós temos um radical metil, que está aqui. Essa é a maneira que a gente tem de expressar ele, né? No nitrogênio nós temos um radical metil. O que sobrou, lembra, tem que dizer que é amida. Tá bom? Tem que dizer que é amida. Então como é que eu vou falar assim? Ó? Eu vou falar que ele tem mais dois carbonos et, simples ligação entre os átomos de carbono an, e ele é uma amida. Assim você consegue dar o nome do composto inteiro. Por que que fica estranho desse jeito, gente? Porque o nitrogênio aqui ele é um heteroátomo, né? Ele está entre os átomos de carbono. Ó. Então fica muito complicado para dar o nome. Então por isso que a gente tem que fazer isso aqui. Ó. Isso aqui seria um caso de uma amida primária. Lembra, só tem um grupo acila, que ela é N-monossubstituída. Ó, somente um radical carbônico que nós temos aqui preso no nitrogênio. Beleza?
Nome usual para ela, ó, N-metilacetamida. Lembra, no lugar de et, 2 carbonos, eu posso colocar acete no nome usual. Galera, dá uma olhada agora neste exemplo. Ó, eu tenho somente um grupo acila aqui em cima, então é uma amida primária, tá bom? Agora, no nitrogênio, eu tenho quantos radicais carbônicos? Eu tenho 2. Então, a gente classifica ela como uma amida primária, ok? Que ela é N,N dissubstituída. Professor, por que tem esse termo? Não estou entendendo. Visualiza aqui comigo. Olha o nome desse cara aqui, né? Nome sistemático. N,N dimetil. Já para aqui, por favor. Professor, por que eu estou colocando N,N? O que é esse N aqui? É nitrogênio. Eu estou dizendo que no nitrogênio tem um grupo metil e ainda no nitrogênio tem outro grupo metil. Por isso, N,N dimetil. É como se fosse equivalente a dizer aqui, né? Que esses grupos metil aqui estão presos num certo lugar. Quem que é esse lugar? Nitrogênio, tá bom? A gente não colocaria aqui indicador com número, né, gente? Porque não tem como, tá bom? Então, por isso que fica N de metil. Aí continua, 2 carbonos, et, simples ligação entre os átomos de carbono, an, e final de amida, porque eu preciso dizer que ele é uma amida, né? Tudo bem? Preciso dizer que tem grupo funcional, ó, C-O, nitrogênio, tá bom? Então, cuidado, olha com calma esse exemplo depois e tenta dar o nome sozinho. Nomenclatura usual, né? Só substituir o et por acete. Então, NN de metilacetamida. Galera, agora eu vou falar um pouco sobre a importância das amidas. Então, trago aqui a primeira, que é a ureia, ó, também conhecida como metanodiamida. Bom, a ureia é utilizada na fabricação de fertilizantes, eliminada na urina de mamíferos. Ela é muito utilizada como umectante, para absorver água, e a estrutura dela está aqui, né? C-O-N, C-O-N, por isso que ela é chamada de diamida também, né? Meus caros, você pode encontrar as amidas também nas poliamidas. Vocês conhecem esses polímeros aqui, ó, nylon, Kevlar, ok? Então, cordas de nylon de um violão, ó, é uma poliamida. É um tipo de polímero, né? O Kevlar é aquele cara utilizado nas coletes à prova de bala, tá bom? Também é uma poliamida. Olha outro local em que você encontra poliamida, gente. As proteínas. As proteínas nada mais são do que poliamidas. Ó, formadas pela polimerização, ou seja, junção, né, de um número muito grandão de alfa-aminoácidos. Galera, tenta entender comigo aqui, ó. Vê se vocês visualizam, né? Aqui eu tenho um aminoácido. O que é isso, professor? Aqui do lado eu tenho o grupo funcional das aminas, que é um grupo funcional que vocês vão aprender ainda, ok? Que é quando tem nitrogênio ligado a carbono, basicamente. Através de ligação simples, né? E você tem aqui, ó, o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, C-O-OH. No mesmo composto aqui, ó, no mesmo aminoácido, eu tenho um grupo funcional que tem características básicas, que são as aminas, e eu tenho um grupo funcional característico dos ácidos, aqui no caso ácido carboxílico, tá bom? Se eu combinar esse cara com outro aminoácido, que eu vou chamar de 2, adivinha, né? O cara que tem caráter ácido vai querer combinar com o cara que tem caráter básico. E a gente vai ter eliminação de água, gente. Então veja aqui os produtos, ó. Eu vou formar uma molécula um pouco maior, que é a junção das duas, e o subproduto é água. Aí você fala assim, professor, o que está acontecendo aqui em termos de ligação? Visualiza comigo, por favor, gente. Quem vai ser substituído aqui para variar é o grupo OH do ácido carboxílico. Como que ele vai ser substituído? Então ele vai sair, mas ele vai sair na forma do quê? Água. Então falta mais um hidrogênio para ele. De onde que vem o hidrogênio? Aqui do grupo básico, ok? Das aminas. Então vai tirar aqui, ó, H2O, por exemplo, aqui em cima. O que vai faltar? Uma ligação para esse carbono e uma ligação para esse nitrogênio. Ou seja, esse nitrogênio vai se ligar com esse carbono. Olha aqui, ó, o nitrogênio se ligou com o carbono do outro aminoácido. Só que, gente, quando você faz essa ligação aqui, ó, que a gente chama de ligação peptídica, você acabou de formar a função amida, ó, C-O-N. Por isso que a junção de muitos aminoácidos forma várias ligações do tipo peptídica e a gente acaba gerando aqui o grupo funcional das amidas, ou seja, uma poliamida, né, que é formada aqui por vários aminoácidos, é chamada de proteína pela gente, tá bom? Que é uma classe de compostos bioquímicos. Então não esquece disso aqui, por favor. Dá uma olhada com calma ali na junção dos elementos químicos todos ali, né, gente, para formar aqui a nossa amida. E a gente tem aqui no finalzinho a água. Perfeito, meus queridos? Aquele abraço e bons estudos para vocês.